Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, Parte 9, Capítulo 70. Tobirama subconscientemente queria recuar, porque a figura espectral do Shinigami também estava recuando lentamente. Quando o braço de Tobirama se levantou lentamente, o braço da figura espectral do Shinigami também se levantou. Mas ele podia sentir claramente que a figura espectral do Shinigami também estava tremendo continuamente. O Shinigami estava realmente com medo de Shingen neste momento, mas tanto faz. Shingen também não se importou em deixar o corpo do Edo Tensei e retornar ao submundo desta vez. Sua voz também era muito calma. Quando alguém quebra a fronteira proibida entre a vida e a morte, as regras de convívio não serão mais seguidas. Não. Os olhos de Tobirama estavam cheios de desespero, porque ele percebeu o significado nas palavras de Shingen. O Shinigami era o tabu do oponente? Isso significa que usar o poder do Shinigami realmente enfureceu Shingen? Não se desespere. Agora você pode se orgulhar. Para você, tramar contra uma existência que talvez você também possa reverenciar como um deus, é o suficiente para você se orgulhar. Depois que Shingen terminou de falar, sua aura aumentou gradualmente, e sua palma de repente agarrou a alma de Tobirama. Eu também quero aprender com você. O ninja desta era. Como você pode conspirar cuidadosamente contra os outros? A palma de Shingen levantou-se lentamente e de repente agarrou a alma de Tobirama em sua mão. Sob esta alma que parecia um deus, o corpo da alma de Tobirama era minúsculo. Ele até teve a vaga ilusão de que seria esmagado por Shingen. No entanto, em um lugar onde a alma de Tobirama não podia ver, um par de Rinnegan apareceu silenciosamente nos olhos de Shingen. No momento seguinte, Tobirama de repente sentiu que suas memórias estavam sendo continuamente extraídas. Um brilho de luz passou pelo Rinnegan de Shingen. Seu rosto estava sem surpresa ou alegria. O Rinnegan estava absorvendo continuamente as memórias de chakra do fundo da alma de Tobirama. Shingen recebeu toda a origem teórica e o processo de desenvolvimento de todos os jutsus proibidos que Tobirama havia pesquisado. Sua alma estava rapidamente deduzindo e analisando todas as técnicas proibidas. A técnica do deus voador do trovão, o Edo Tensei. A técnica de projeção astral. Essas técnicas eram tão numerosas quanto as estrelas no céu. Todas as técnicas que Tobirama dominava foram extraídas por Shingen neste momento. Sob o chakra de nível de 6 caminhos, Tobirama não tinha nenhuma capacidade de resistência. Estas técnicas e memórias proibidas também seriam o maior ganho de Shingen desta ressurreição. Afinal, para manter a persona de ninja médico, Shingen nunca demonstrou qualquer interesse nestas técnicas de Tobirama. A razão pela qual ele nunca se aventurou em qualquer técnica proibida em Konoha foi por causa deste momento. Para extrair estas técnicas diretamente do cérebro do desenvolvedor da técnica proibida. Claro, o poder não era o mais importante. O que era realmente importante era que ele possuiria este conhecimento de Tobirama, e seria mais fácil guiar a pessoa que o ressuscitou no futuro. Finalmente, todas as memórias foram extraídas por Shingen. Os olhos de Shingen voltaram ao normal. Ele então jogou a alma de Tobirama no chão do espaço mental. Os olhos deste segundo Hokage estavam cheios de dor. A dor da alma o impedia de reagir por um tempo, e ele parecia ter passado por um tormento de tempestade. Minhas memórias. Tobirama lutou para se levantar. As informações de um ninja eram ultra-secretas, e todas as suas informações foram lidas por Shingen, desde a Era dos Reinos Combatentes, quando ele nasceu, até o dia de hoje. Sua alma não parece nada nobre. Shingen olhou para a alma de Tobirama. O Shinigami flutuava com a boca aberta em silêncio, porque a alma de Tobirama era a recompensa que ele deveria coletar. Leve a alma dele e vá. A figura espectral do Shinigami não hesitou mais. Ele pegou a alma de Tobirama e a jogou em sua boca cheia de presas, finalmente coletando sua recompensa. Quando a alma de Tobirama caiu na boca do Shinigami, ele sentiu um leve alívio. Uma fileira de presas apareceu em sua linha de visão, permitindo que ele visse Shingen através das fendas das presas. Este ninja médico, no que ele se transformaria? Este ninja médico que já teve como missão salvar pessoas, no que ele se transformaria depois que ele usasse o Shinigami contra ele, e depois que Madara o usasse com engano. Tobirama olhou para as fendas entre as presas do Shinigami, como se visse aquela esperança tênue no futuro. Somente a esperança poderia sustentar sua vontade. O selamento do Shinigami não era o fim. O clã Uzumaki também tinha maneiras de liberar almas do corpo do Shinigami, mas isso também exigia o sacrifício de uma alma. E os vivos não fariam isso a menos que fosse necessário. Talvez. Isso seria muito tempo depois. No entanto, quando a alma de Tobirama caiu na boca do Shinigami, os olhos normais de Shingen ainda estavam fixos nele, até que ele foi engolido pelo Shinigami. Ainda está se agarrando à esperança? Mas nada disso é mais necessário. No momento em que você sair do Shinigami, você se tornará uma nova peça de xadrez. A alma de Shingen retornou ao mundo real. Sua alma ainda estava suspensa no mundo real, mas ele rapidamente retraiu seu poder. Minha outra peça de xadrez deve estar quase chegando, certo? Como o corpo do Edo Tensei havia desmoronado, ele não podia mais ficar no mundo real por muito tempo. Ele olhou para o céu, parecendo ter um carinho infinito pelo mundo dos vivos. Apenas este mundo vibrante pode fazer as pessoas realmente sentirem o sabor de estar vivo. Mesmo que ele já possuísse um poder forte como o de um deus, Shingen ainda estava se esforçando para manter um coração humano. Deve estar quase lá. Porque quando Shingen foi invocado por Tobirama, Madara já havia notado sua situação. Agora eles definitivamente estariam correndo desesperadamente na direção de Shingen. Provavelmente, Madara até queria aproveitar a oportunidade para matar Tobirama. Técnica de projeção astral.
Shigen obteve a técnica de projeção astral das memórias de Tobirama. Sua alma voou rapidamente para longe. Ele ainda tinha que deixar suas últimas palavras. Do outro lado, Madara estava de fato como Shigen havia previsto. Madara até trouxe Zetsu Negro com ele. A combinação dos dois estava avançando rapidamente em direção a esta área, mas sua velocidade era, afinal, um pouco lenta, e eles não podiam chegar rapidamente. No céu, a alma de Shigen estava voando rapidamente. Sob a capacidade da técnica de projeção astral, a velocidade de voo da alma de Shigen era surpreendente, porque ele não podia continuar neste estado no mundo real. O que é aquilo? Madara estava viajando enquanto olhava para cima. O objeto brilhante que voava em alta velocidade estava correndo em direção a eles. Aquilo é a alma do Lorde Shigen. Os olhos de Madara ficaram chocados. Shigen, Zetsu Negro olhou para a alma de Shigen incrédulo. Madara, Zetsu. A alma de Shigen caiu rapidamente, e ele não se importou em cumprimentar Madara, informando-os apressadamente sobre o que havia acontecido com ele. Aconteceu algo com Tobirama? Nós também acabamos de saber. Zetsu Negro rapidamente lembrou Shigen. Ouvimos dizer que houve um golpe em Kumogakure, e o futuro terceiro Raikage voltou antes de se retirar. Tobirama está morto. Shigen parecia um pouco insatisfeito, como se estivesse insatisfeito com o que havia acontecido com ele, e disse ativamente. Porque ele achava que minha conexão com Madara ameaçaria o mundo ninja antes de morrer, Tobirama desfez o Edo Tensei em mim, e até tentou usar o Shinigami para selar minha alma. Agora, para me livrar do Shinigami, minha alma teve que retornar ao submundo. Aquele covarde desprezível. Madara não esperava que este dia chegasse tão cedo. Como dizer? Ele havia recebido uma boa notícia e uma má notícia no mesmo dia. Embora Madara não estivesse muito feliz com a alma de Shigen retornando ao submundo, o fato de Tobirama ter morrido foi realmente. Embora Madara também sentisse que o retorno da alma de Shigen ao submundo não era grande coisa, e ele não ficaria muito triste por isso. O fato de Tobirama ter morrido foi realmente. Fez Madara se sentir exultante. Um comportamento tão desavergonhado é realmente a personalidade dele. Um sorriso maligno apareceu no canto da boca de Madara. Ele podia imaginar aquele canalha desavergonhado, Tobirama, liberando a alma de Shigen enquanto criticava com justiça a relação entre ele e Shigen. Shigen franziu as sobrancelhas. Madara percebeu a atitude de Shigen e explicou com um sorriso frio. Eu sei que o Lorde Shigen espera que os mortos sejam respeitados. Mas o Lorde Shigen tem um temperamento muito gentil, a ponto de ser um pouco fraco. Esqueça. Agora você também viu a paz. Você não precisa se sentir triste ao retornar ao submundo. Madara ainda respeitava muito Shigen. Ele não o deixou de lado por ter herdado Zetsu Negro. Seus olhos estavam sérios. Retorne ao submundo com tranquilidade, Lorde Shigen. Esta era ficará pacificada por um tempo, pelo menos. Konoha. Um funeral estava sendo realizado na aldeia. O terceiro Raikage de Komogakure veio pessoalmente a Konoha para devolver o corpo do segundo Hokage, Senju Tobirama. Ele expressou seu pesar pelo golpe iniciado por Kinkaku e Jinkaku de sua vila ter levado inadvertidamente à morte do líder de Konoha. Sua atitude humilde conquistou a simpatia de muitos, principalmente de Hiruzen Sarutobi, que já havia sido designado como terceiro Hokage. Durante suas viagens, ele havia encontrado o terceiro Raikage na Terra do Relâmpago. Eles talvez não fossem amigos íntimos, mas sabiam que nenhum dos dois permaneceria desconhecido no mundo. Além dos restos mortais do segundo Hokage, o terceiro Raikage prosseguiu após entregar o corpo de Tobirama. Também encontramos os restos mortais de um ninja de Tsunagakure ao lado dele. Algumas de nossas equipes de busca testemunharam uma alma ascendendo aos céus. Obrigado. Aquela era a alma do Lorde Shigen. Hiruzen Sarutobi tentou forçar um sorriso, mas acabou desistindo. Também abandonamos a ideia de usar Lorde Shigen novamente. Nesse golpe de estado em Komogakure, as perdas de Konoha foram indiscutivelmente maiores do que as de Komogakure. Eles não só perderam o segundo Hokage, Senju Tobirama, que os protegia, como também perderam o grande curandeiro, Emiya Shigen, que zelava pelos ninjas de Konoha. Estava claro. Antes de morrer, Tobirama deve ter desfeito o Edo Tensei, permitindo que a alma de Shigen ascendesse em paz. Isso é o melhor a se fazer. O terceiro Raikage finalmente pareceu satisfeito. Até mesmo os shinobi de Komogakure se ressentiram da exploração de Emiya Shigen por Konoha. Se Konoha tivesse realmente libertado a alma de Shigen e se o sacrifício de Tobirama tivesse ajudado a resolver o golpe de estado em Komogakure, então essa aliança poderia ser aceita. Hiruzen Sarutobi, como representante de Konoha, realizou uma cerimônia formal de aliança com o terceiro Raikage em Konoha. A notícia se espalhou pelo mundo. A primeira grande guerra ninja finalmente terminou graças à intervenção de Emiya Shigen. Hospital Konoha. A jovem Tsunade estava parada no corredor do hospital, atordoada. Todos os dias, depois da escola, ela instintivamente voltava para o hospital. Mas o homem que lhe ensinara ninjutsu médico, que a recompensava com suco de cana-de-açúcar ou glicose, que cuidava dela atentamente todos os dias, não estava mais lá. O Lorde Shigen ainda não voltou? Tsunade correu até a mesa da enfermeira, ficando na ponta dos pés para perguntar à enfermeira de plantão. Ainda não. Os ninjas médicos na recepção não ousaram encará-la, nem tiveram coragem de lhe dizer que Emiya Shigen jamais retornaria. Felizmente, Tsunade não ficaria por muito tempo. A menina logo saiu, chutando pedrinhas em frustração enquanto caminhava para casa. Uzumaki Mito já tinha ouvido falar há muito tempo da ascensão da alma de Emiya Shigen, mas não sabia como dar a notícia à sua neta. Tudo o que ela podia fazer era se concentrar em treiná-la. Talvez. As crianças esquecem rápido. Mas Tsunade era inteligente demais. Ela logo percebeu que algo estava errado e foi até a pessoa em quem mais confiava, Ataki Sakumo. Com ele ela descobriu a verdade. Lorde Shigen jamais retornará.
Ataki Sakumo baixou a cabeça, triste, mas sob a pressão de Tsunade, não teve escolha a não ser dizer a verdade. Você está mentindo. Tsunade deu um soco em Sakumo, lançando-o para longe, depois se virou e correu em direção aos portões da vila. Tsunade, apesar dos ferimentos, Ataki Sakumo rapidamente a perseguiu, com medo de que algo pudesse acontecer com ela. Felizmente, ela foi impedida de sair. Hiruzen Sarutobi, que patrulhava a vila, interceptou a garota que chorava e pacientemente explicou por que as almas ascendem aos céus. Só então a levou de volta para a casa de Uzumaki Mito. Senhora Mito, por agora, o melhor é que alguém fique de olho nela. Hiruzen Sarutobi olhou para a garotinha soluçando nos braços de Mito, sentindo também uma profunda tristeza. Afinal, durante seus 10 anos de viagem, ele passou mais tempo com Emiya Shigen do que Tsunade. Ele cresceu de menino a homem sob a tutela de Shigen. Hiruzen suspirou. Talvez quando Tsunade crescesse, ela viesse a aceitar a verdade. A dor que ela sentia agora desapareceria com o tempo. Afinal, a presença de Emiya Shigen em suas vidas foi breve no grande esquema das coisas. Embora tivesse brilhado intensamente como um meteoro, ele também se desfez em pó. Talvez, todos os que morrem encontram o mesmo destino. As pessoas só se lembram delas quando algo desperta uma memória. No entanto, Shigen havia deixado muitos rastros. Conforme Tsunade crescia, ela se formou na academia, formou uma equipe de 3 pessoas com seus colegas e se tornou aluna de Hiruzen Sarutobi, trilhando oficialmente o caminho de um shinobi. E então seu passado voltou para assombrá-la. Tsunade, você tem talento para ninjutsu médico. Aqui estão alguns pergaminhos médicos que coletei enquanto viajava pelo mundo. Hiruzen Sarutobi entregou a Tsunade uma pilha de pergaminhos, dando-lhe inclusive acesso a uma sala secreta repleta de estudos de casos médicos que ele e Danzou haviam recuperado para Konoha. Nossa, isso é demais! Um garoto de cabelos brancos, Jiraiya, exclamou incrédulo diante da enorme quantidade de pergaminhos. Se eu tivesse que estudar tudo isso, estaria velho e grisalho antes de terminar. Então, depois de um instante, ele deu um sorriso irônico. Ainda bem que eu não quero ser um ninja médico. Idiota! Seu cabelo já está branco. Tsunade adolescente deu um soco furioso em Jiraiya, arremessando para o outro lado da sala. Em seguida, olhou para a caligrafia familiar nos pergaminhos e não conseguiu conter o sorriso. Isto parece bastante interessante. Outro garoto de cabelos compridos, Orochimaru, inclinou-se para a frente. Quando eu era criança, isso não me parecia nada interessante. Ele nunca teve tempo de brincar comigo depois da cirurgia, estava sempre escrevendo prontuários médicos. Todas as noites, quando eu adormecia no hospital, acordava e o via ainda escrevendo. E quando acordei de manhã, ele ainda estava escrevendo. Ele sempre dizia que esses casos podiam ser facilmente tratados, então por que insistia em anotar tudo? Tsunade resmungou enquanto desenrolava um pergaminho e se deparava com as densas anotações e diagramas. Orochimaru deu uma olhada no conteúdo e comentou seriamente, mesmo com meu conhecimento médico limitado, posso dizer como tratar essa doença apenas com base neste pergaminho. Ele olhou para Tsunade e disse sinceramente, quem escreveu isso era realmente um grande ninja médico. Claro, Tsunade se encheu de orgulho. Deixe-me ver. Jiraiya avançou para pegar um pergaminho, mas ele foi imediatamente arremessado para longe por outro soco. Seu cérebro seria desperdiçado com isso. Hiruzen deu uma risadinha ao ver as travessuras deles. Jiraiya, eu também tenho algo para você. O que foi? Diários de viagem da minha jornada ao redor do mundo. Hiruzen entregou um caderno a Jiraiya. Um grande homem escreveu isto. Contém seus pensamentos e experiências pessoais. Acho que você acharia interessante. Jiraiya folheou as páginas e viu um nascer do sol lindamente desenhado, marcado com a localização e anotações sobre os costumes locais, como um guia de viagem. Deixe-me ver. Tsunade inclinou-se imediatamente. Essa letra é dele. Ela fez beicinho, irritada. Ele nunca me contou nada disso. Por que ele só me deu laudos médicos? Hiruzen deu uma risadinha. Quando viajamos pelo mundo, você ainda nem tinha nascido, Tsunade. Estes foram presentes que o Lord Shigen deixou para mim. E além disso, alguns lugares são melhor descobertos por conta própria. Hiruzen Sarutobi instruiu sua aluna. Há algum para Orochimaru? Tsunade notou o garoto de cabelos longos ao seu lado. Claro, como por mágica, um pergaminho de 2 metros de largura apareceu na mão de Hiruzen Sarutobi. É um presente para mim? O jovem Orochimaru olhou para o grande pergaminho com certa surpresa. Ao abri-lo lentamente, viu plantas estranhas desenhadas em seu interior, cada uma de um tamanho diferente, com descrições de suas propriedades medicinais, toxicidade e origem. Esses desenhos estão todos em perfeita proporção. O jovem Orochimaru reconheceu imediatamente o valor do pergaminho. Estou com raiva. O rosto de Tsunade inflou novamente porque tudo que Hiruzen Sarutobi havia trazido era exatamente o que ela queria. Ou pelo menos mais interessante do que aqueles pergaminhos médicos. Seja o diário que Jiraiya recebeu, ou o pergaminho de ervas que Orochimaru recebeu. Eram coisas que ela nunca havia recebido na infância. Aliás, aquela pessoa nunca sequer mencionou essas coisas. Porque ela só ouvia como curar esta ou aquela doença todos os dias na infância. Tsunade, se você realmente quer. O jovem Orochimaru sentiu uma pontada de relutância com o presente que recebeu, mas ainda assim desejava sinceramente compartilhá-lo com sua companheira. Podemos trocar. Na verdade, esses registros médicos são bem interessantes. Suspiro. Eu não quero essas coisas. A jovem Tsunade balançou a cabeça, com um sentimento que não conseguia definir. Ela apenas franziu os lábios, ainda emburrada. O que me deixa irritada é porque nunca ouvi mencionar essas coisas interessantes quando éramos pequenos. Todos os dias, além de me ensinar a tratar doenças e ferimentos, ele só me ensinava a preencher prontuários médicos. Naquela época, você só se interessava por medicina, não é? Hiruzen Sarutobi não pôde deixar de coçar a cabeça, um tanto confuso com o raciocínio de Tsunade.
Suspiro. Ele nos deixou cedo demais. A jovem Tsunade não pôde evitar um suspiro, pegando a cesta pesada com uma das mãos. Os olhos de Jiraiya e Orochimaru se contraíram simultaneamente. Aquele tipo de força. Era realmente difícil querer irritá-la. Falando nisso, quem é ele? O jovem Jiraiya de repente ficou curioso sobre a pessoa que seus companheiros de equipe mencionavam e não pôde deixar de folhear seu diário. Ele viu um nome escrito lá, Emiya Shigen. Esse nome me soa familiar. O corpo de Tsunade enrijeceu. A expressão de Hiruzen Sarutobi mudou repentinamente. As pupilas de Orochimaru se contraíram bruscamente. Esse nome, geralmente só aparece em contos de fadas para dormir. No entanto, por um tempo, rumores sobre esse nome circularam em Konoha, mas desapareceram rapidamente sob as ordens de Hiruzen Sarutobi. Pareciam estar se escondendo em conchas, esquecendo-se uns dos outros primeiro. Jiraiya, Orochimaru. A expressão de Hiruzen Sarutobi tornou-se séria enquanto ele dava sua ordem em voz grave. Não mencionem o nome dessa pessoa, pelo menos não na vila. Não ouvíamos histórias sobre ele quando éramos crianças? Jiraiya perguntou curioso. Eu me lembro que ele era um ninja médico. Idiota. Tsunade esfregou a testa em exasperação. Se a pessoa sobre quem vocês ouviram histórias para dormir aparecesse de repente na frente de vocês, como se sentiriam? Tsunade não conseguiu terminar a frase, seu corpo enrijecendo repentinamente. Por quê? Somente ela havia realmente vivenciado tudo isso. Somente ela havia testemunhado o protagonista de suas histórias idealizadas aparecer diante dela, como uma estrela cadente riscando sua infância. Na verdade, não é tão rigoroso assim, porque a existência dessa pessoa é algo que nem mesmo proibições podem impedir. A voz de Hiruzen Sarutobi foi se acalmando gradualmente enquanto ele dizia suavemente, Jiraiya, Orochimaru, quanto à presença dessa pessoa em Konoha, é, em última análise, apenas uma ordem egoísta de nossa parte. Hiruzen Sarutobi havia emitido uma ordem. Qualquer um que tenha encontrado ou interagido com Emiya Shigen está proibido de mencionar suas experiências em Konoha. Originalmente, de acordo com os desejos de Danzou, a menção de Emiya Shigen deveria ser completamente proibida. No entanto, o nome de Emiya Shigen não pode ser proibido, porque os vestígios de sua existência não podem ser apagados para sempre. Ele não era apenas um ninja de Konoha, mas um tesouro precioso de todo mundo ninja. De qualquer forma, a força combinada de Konoha não pode fazer alguém desaparecer. Eles só podem tentar apagar o máximo possível de sua presença passada em Konoha. Como a ressurreição de Shigen por Tobirama usando a técnica de reencarnação do mundo impuro foi tão surpreendente, somada à reputação de Shigen no mundo ninja, houve constantes calúnias contra o segundo Hokage de Konoha. Estou indo agora. A jovem Tsunade parecia relutante em discutir esses assuntos. Ela pegou a cesta de prontuários médicos e foi para casa. O que aconteceu com ela? O jovem Jiraiya observou sua companheira de equipe partir com certa curiosidade. Provavelmente. O jovem Orochimaru balançou a cabeça, sem dizer o que queria dizer. Ele já tinha visto Tsunade no hospital de Konoha antes e vislumbrado secretamente sua silhueta ao pôr do sol. Naturalmente, o jovem Orochimaru podia imaginar os sentimentos de Tsunade. No entanto, ele não podia contar a ninguém sobre os sentimentos dela, como alguém com inteligência emocional e intelectual decente. O jovem Orochimaru sabia muito bem que não podia revelar que sua companheira de equipe estava chorando secretamente em casa. Talvez, aquela garota, esteja realmente muito triste? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 71. O tempo continuou a fluir. No entanto, os vestígios de Emiya Shigen nunca pareciam desaparecer, porque o homem que de fato existiu seria sempre lembrado pelo shinobi de Konoha. Justamente quando as pessoas começassem a esquecê-lo, ele reapareceria em suas mentes. Por exemplo, em cursos de ninja médico, nenhum ninja médico conseguiria evitar ouvir seu nome. Para cada doença conhecida, havia um método de tratamento documentado nos pergaminhos de estudo de caso que ele havia deixado para trás. Tsunade envelheceu. Ela se tornou uma ninja médica excepcional. Ao longo dos anos, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru formaram uma equipe e completaram inúmeras missões para Konoha. Sua força continuou a crescer. Para dizer de forma franca, Tsunade era a integrante mais forte de sua equipe. Ela podia lutar na linha de frente como uma combatente formidável, recuar para curar os feridos como uma ninja médica e até mesmo servir como uma ninja sensorial excepcional, porque ela já havia sido guiada por Emiya Shigen. Da mesma maneira, Tsunade aspirava a se tornar alguém como ele. Ela procurou incansavelmente por vestígios da lesma em todo o mundo shinobi. Desde a infância, quando contava histórias para dormir, ela acreditava que um ninja médico deveria sempre ter uma lesma no ombro. Finalmente, ela descobriu a lendária floresta Shikotsu. O único problema era, essa lesma não era exatamente pequena. Embora sua voz fosse suave e adorável, e ela falasse de maneira gentil e cativante, seu corpo se estendia como uma cordilheira infinita, uma presença colossal e avassaladora. Felizmente, a lesma era gentil, assim como nos contos de fadas. O coração nervoso de Tsunade se acalmou imediatamente. Então, você é um ninja médico? A voz da lesma era suave e agradável. Percebendo a apreensão da jovem loira, ela separou uma pequena porção de si mesma, formando uma lesma muito menor. Sim, Tsunade finalmente relaxou, porque a pequena lesma era muito fofa. Então deixe-me ver se o seu ninjutsu médico é. A lesma parou de falar repentinamente. Havia notado algo na testa de Tsunade, uma marca peculiar em forma de diamante. A marcação foi dividida em 2 triângulos. O triângulo superior era metade preto e o inferior metade roxo, formando um padrão singular e impressionante. Mesmo assim, não parecia deslocado no rosto de Tsunade. Pelo contrário, realçava sua beleza. Essa marca, será que é? A voz da lesma subitamente se tornou animada. Isso é.
Tsunade instintivamente quis evitar a pergunta. À medida que crescia e se tornava uma shinobi completa, ela sempre sentia a necessidade de manter certas coisas sobre ele em segredo. Mas então ela rapidamente percebeu. A lesma certamente o conhecia. Talvez eu estivesse enganado. A lesma também hesitou. Por quê? O plano daquele grande homem sempre fora um segredo. Para esse propósito desconhecido, ele havia deixado para trás um par de seus olhos e um caixão de cristal, confiando-o à lesma para que o guardasse em segurança. O caixão de cristal permaneceu com a lesma, e os olhos continuaram a vigiá-la. A lesma passou mais de 1000 anos na floresta Shikotsu, guardando aquele caixão de cristal, ou melhor, sendo acompanhada por ele. Embora nunca tenha entendido por que ele deixou apenas metade de um cadáver, confiou nele obedientemente. Ele havia dito certa vez. Um dia, eles se reencontrariam. E quando esse dia chegasse, ele não estaria mais preso às limitações da mortalidade. Naquele momento, a lesma lhe devolveria os olhos. A lesma não fazia ideia de como conceder a imortalidade a um humano, mas como quem a criou havia dito que sim, ela simplesmente acreditou e esperou. Durante mais de 1000 anos, esse dia ainda não havia chegado. Ela só conseguia contemplar a silhueta dentro do caixão de cristal, relembrando sua juventude. Ele já havia contado isso antes? A maior parte da vida é entediante. Se você não quer que o tempo pareça insuportavelmente longo, precisa fazer algo significativo por um período, para que mais tarde, possa relembrar esse tempo com alegria. Mas, essa espera tinha sido longa demais. Sua duração foi muito longa. As memórias alegres de sua juventude, comparadas a 1000 anos, eram dolorosamente curtas. Quanto mais se lembrava, mais longa parecia a espera. Vamos primeiro testar seu ninjutsu médico. A lesma falou gentilmente com Tsunade. Se você me satisfizer, poderá assinar o contrato de intimação. O teste foi fácil. Para Tsunade não representou desafio algum. Como resultado, a forma menor da lesma pousou em seu ombro e a elogiou calorosamente. Seu ninjutsu médico é excepcional. Se um dia você o aprimorar ainda mais, receberá um presente muito especial. O que conta como aprovação? Tsunade perguntou, curiosa. É uma habilidade única, explicou a lesma seriamente. A capacidade de armazenar chakra ao longo do tempo e controlá-lo em um nível minúsculo, mantendo seu corpo em perfeitas condições. Tsunade ficou em silêncio. A garota loira ergueu lentamente a mão para tocar a metade inferior da marca de diamante em sua testa. Por quê? Ela mesma desenvolveu essa técnica. Ele já havia falado sobre isso antes. Utilizando esse método de controle dos chakras, é possível manter o corpo em seu melhor estado e aprimorar as habilidades médicas à perfeição. Somente treinando dessa maneira por um longo período é possível se tornar um ninja médico excepcional, capaz de realizar até mesmo as cirurgias mais delicadas. A marca em forma de diamante de Tsunade tinha duas funções. A metade superior era uma marca de maldição, que lhe permitia canalizar energia natural em batalha. A metade inferior era o selo Yin, que armazenava chakra e refinava o controle ao longo do tempo para ser liberado em combate. A energia natural tornou o chakra ainda mais poderoso. Era isso que você queria dizer? Tsunade tocou a metade inferior da marca em sua testa, ligeiramente envergonhada. Só dominei isso recentemente nos últimos anos, mas acho que era disso que você estava falando. A minúscula lesma estendeu uma antena para tocar a marca de Tsunade. Instintivamente, queria tocar a metade superior. Por quê? Parecia familiar. Muito familiar. Mas a lesma permaneceu obediente e concentrada em sua missão. Examinou o selo Yin de Tsunade. E congelou. Sim, era isso. A mesma habilidade da qual o grande homem havia falado. Ele havia dito certa vez. Somente alguém que atingisse esse nível de maestria seria digno de receber o caixão de cristal. A lesma certa vez perguntou. Será que eles se reencontrariam então? Ele riu e disse, provavelmente. Se algo desse errado, pelo menos o caixão de cristal poderia ajudar a avançar o conhecimento médico no mundo shinobi. O riso dele. Isso sempre deixava a lesma triste. Mas agora, será que finalmente chegou a hora? 1000 anos devem ser tempo suficiente. Agora que alguém finalmente dominou a técnica, será que conseguiria revelar o segredo do caixão de cristal? Espere aqui. Vou pegar seu presente. A lesma rapidamente recolheu suas antenas. Ok. Tsunade estava um pouco confusa. Ela até estava adivinhando qual seria o presente da outra parte. No entanto, Tsunade entendeu vagamente porque aquela pessoa sempre gostou tanto da lesma, e a lesma sempre estaria em suas histórias. Porque a lesma era realmente um pouco fofa e adorável. Que tipo de presente seria? Tsunade só esperava que não fossem mais pergaminhos de casos clínicos, porque ela sempre podia ver os pergaminhos de casos clínicos deixados por Shijin em vários lugares de materiais médicos em Konoha. Até o Ambu guardava um lote, que se dizia ter sido trazido de volta pelo terceiro Hokage, Hiruzen, quando ele viajou com Shijin. Enquanto Tsunade estava murmurando em seu coração, ela sentiu o chão desmoronar de repente sob seus pés. No momento seguinte, a floresta Shikotsu realmente parecia um deslizamento de montanha, porque o enorme corpo da lesma, que se estendia como uma montanha interminável, começou a se dividir rapidamente em inúmeras pequenas lesmas. O número dessas pequenas lesmas era tão grande quanto gotas de água em um rio. Elas estavam carregando algo, e essa coisa estava se movendo lentamente na direção de Tsunade. A visão de Tsunade era muito boa, e por causa de sua boa visão, ela viu o que esses rios de pequenas lesmas estavam carregando. Aquilo era um caixão de cristal. O caixão de cristal tinha padrões extremamente requintados. O olhar de Tsunade foi involuntariamente atraído pelo caixão de cristal. Ela não estava prestando atenção à sua beleza, ela apenas viu um perfil lateral familiar. Naquele caixão de cristal, estava deitado um perfil lateral familiar. Dizia-se que o ninja médico da Era Antiga, Emiya Shijin, havia deixado 2 caixões de cristal. Um foi deixado com o clã Senju, e o outro estava desaparecido. Não é à toa.
Não é à toa que este caixão de cristal estava desaparecido o tempo todo, porque este caixão de cristal sempre esteve dentro do bosque Shikotsu. Este era o último caixão de cristal neste mundo, e também o último pedaço de tecido corporal que Shigen havia deixado neste mundo. É para você. O clone da lesma no ombro de Tsunade disse em voz baixa. Um grupo de clones de lesmas estava subindo no caixão de cristal, relutantes em sair. Este é o caixão de cristal de uma pessoa. O clone da lesma no ombro de Tsunade disse em voz baixa, como se tivesse medo de acordar o meio-corpo adormecido dentro do caixão de cristal. Não sei se você já ouviu o nome dele. Emiya. Shigen. Tsunade estendeu a mão e tocou o caixão de cristal. Ela olhou para o perfil lateral familiar lá dentro e de repente lágrimas escorreram lentamente. Eu sei o nome dele. Até. Ela o havia encontrado uma vez. Isso foi há mais de 10 anos. Sua história ainda estava circulando no mundo ninja. Ele havia deixado muitos tesouros preciosos para este mundo, mas não havia deixado a si mesmo. Posso levá-lo? O coração de Tsunade estava involuntariamente nervoso, porque Tsunade o havia visto com seus próprios olhos, e sabia como ressuscitá-lo a partir de meio corpo. Mas aquela técnica proibida para ressuscitá-lo havia sido selada permanentemente por Konoha e não era permitido a ninguém praticá-la. Claro, pode. O clone da lesma no ombro de Tsunade soou um pouco magoado. Um grupo de pequenos clones de lesmas lentamente caiu do caixão. Se você tiver tempo. Tsunade viu a relutância do clone da lesma e explicou seriamente. Katsuyu, eu vou invocá-la. Você também pode vê-lo quando tiver tempo. Em todas as histórias do mundo ninja, ele sempre tem uma pequena lesma em seu ombro, assim como nós agora. Hein? O clone da lesma ficou um pouco surpreso. Agora, ainda havia histórias dele? Na verdade, Tsunade mencionou sua infância um pouco envergonhada. O Lord Shigen voltou a este mundo uma vez. O Lord Shigen voltou? A forma de tratamento do clone da lesma era um pouco diferente. Geralmente, o mundo ninja o chamava de Lord Emiya ou Lord Shigen. A lesma estava chocada com esta notícia. Toda a floresta Shikotsu tremeu. Inúmeros pequenos clones de lesma se reuniram novamente, e eles rapidamente se transformaram de volta naquele corpo principal sem fim à vista. Lord Shigen. Tsunade ouviu este nome único. Porque eu fui criada pelo Lord Shigen. A voz do corpo principal da lesma era quase idêntica à do clone, e ela até mencionou seu passado um pouco feliz. O Lord Shigen me disse para chamá-lo assim. Não, o nome não era importante. O importante era que ela finalmente tinha notícias do Lord Shigen. Embora eles ainda não tivessem se reencontrado, ela sabia que o plano do Lord Shigen definitivamente teria sucesso. Ele havia dito que eles se reencontrariam um dia. Onde está o Lord Shigen agora? A lesma perguntou com muita curiosidade. Ele morreu de novo. Tsunade ficou imediatamente um pouco irritada. Por causa da partida sem se despedir de Shigen na época, ela não esperava que se tornasse uma despedida eterna, e ela nem sequer teve a chance de se despedir. A lesma não falou mais. Porque a questão da ressurreição era um segredo que nunca poderia ser mencionado. Não, mais do que isso, o passado deles não podia ser contado. Esqueça. Deixa a alma dele descansar em paz no submundo. Tsunade suspirou, olhando para o perfil lateral no caixão de cristal. Agora eu também sei que na verdade ele nunca gostou desta era. A lesma não respondeu mais. Na verdade, o Lord Shigen definitivamente preferia não descansar em paz no submundo. Ele amava este mundo vibrante e colorido, e amava cada cor do mundo. Ele queria viver neste mundo para sempre. Mas, nada disso podia ser dito. No entanto, agora finalmente havia esperança. Talvez, este caixão de cristal, pudesse realmente trazer o Lord Shigen de volta. Capítulo 72. Vila da Folha. Tsunade havia trazido de volta um caixão de cristal. Embora ela o mantivesse em seu consultório médico particular, algumas pessoas logo perceberam sua presença. Afinal, muitos reconheceram a pessoa dentro do caixão. Felizmente, Konoha já havia sofrido as consequências de explorar Emiya Shigen. Os superiores, em sua maioria, não ousavam cogitar usá-lo novamente. Claro, sempre havia uma exceção. Por exemplo, Shimura Danzou, agora conselheiro do Hokage. Tendo testemunhado a força avassaladora de Konoha sob o governo do primeiro Hokage, Danzou ficou cada vez mais convencido da importância do poder. Ele buscou obter os selos amaldiçoados de Emiya Shigen para fortalecer suas próprias forças. No entanto, dois grandes obstáculos se interpunham em seu caminho. Primeiro, ele não dominava a técnica Edo Tensei. Na verdade, ninguém em Konoha dominava. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, havia proibido estritamente qualquer pessoa de aprender Edo Tensei, para que Konoha não fosse envergonhada mais uma vez. Em segundo lugar, Tsunade mantinha o caixão sob vigilância constante. Ela passava todos os dias estudando ao lado dele, e sua posição deixava Danzou cauteloso. Afinal, Tsunade era neta do primeiro Hokage, e ela própria detinha os poderes do selo amaldiçoado de Emiya Shigen. No entanto, Tsunade não conseguiu guardar seu segredo de todos. Por exemplo, ela não conseguia esconder isso de seus amigos mais próximos. Orochimaru, que acabará de retornar da caverna Ryushi, imediatamente percebeu que algo estava errado com ela. O jovem Orochimaru havia se tornado mais impressionante em aparência, sua aura assumindo um tom cada vez mais sinistro. Segurando um pergaminho médico na mão, ele perguntou, curioso, sobre o estado de saúde de seu companheiro de equipe. Tsunade, você parece distraída ultimamente. Não estava indo para a floresta Shikotsu para encontrar as terras do sábio? Eu já obtive meu contrato de invocação com a caverna Ryushi. A invocação reversa acidental de Jiraiya para o Monte Myoboku despertou o interesse de Orochimaru e Tsunade, levando-os a procurar as outras duas terras sábias. Quando os pais de Orochimaru morreram durante sua infância, ele adquiriu uma pele de cobra de escamas brancas descartada, que eventualmente o levou à caverna Ryushi. Lá, ele conseguiu firmar um contrato de invocação.
Suspiro, nem mencione isso. Tsunade deixou-se cair sobre a mesa, empurrando fracamente a xícara de chá com o dedo. Eu encontrei a floresta Shikotsu e passei no teste da lesma. Não é algo para se comemorar? Orochimaru ergueu uma sobrancelha, enchendo novamente a xícara dela enquanto falava. Lembro que você sempre gostou de lesmas. Mas, Tsunade hesitou. Ela queria mencionar o caixão de cristal de Emiya Shigen e como vinha passando noites estudando ao lado dele. No entanto, lembrando-se de que o nome dele era tabu em Konoha, suspirou e tomou um gole de chá. Esqueça. Não vale a pena tocar no assunto. Então vamos falar sobre algo alegre. Orochimaru balançou a cabeça e deslizou um pequeno prato de bolinhos de chá em direção a ela. A propósito, Jiraiya também foi treinar, não foi? Por que não tivemos notícias dele? Jiraiya, aquele idiota. Tsunade balançou a cabeça, relutante em discutir sobre seu companheiro de equipe pouco confiável. Sente minha falta? A voz de Jiraiya ecoou repentinamente pela sala. Um sorriso presunçoso se espalhou por seu rosto. Enquanto eu treinava no Monte Myobuku, ouvi uma história incrível. Tsunade, você com certeza vai adorar. O grande sábio sapo conheceu alguém incrível. Não estou interessado. Tsunade acenou para ele, dispensando-o com desdém. Deixe-me adivinhar. Outra história sobre o sábio dos 6 caminhos e as origens do ninjutsu? Não me interessa nem um pouco. Não. Jiraiya deixou de lado a encenação e foi direto ao ponto. Sua expressão ficou séria ao se lembrar do choque que sentiu ao ouvir a história pela primeira vez. Lembram-se do nome que não devemos mencionar na aldeia? Emiya Shigen. A expressão de Tsunade mudou instantaneamente. Orochimaru, no entanto, pareceu intrigado. Embora Konoha tivesse proibido qualquer menção ao tempo em que Emiya Shigen esteve na vila, isso não era um segredo para os 3. Bastava que eles perguntassem pelo mundo shinobi para descobrir a verdade. Durante a primeira grande guerra ninja, Konoha explorou as habilidades de Emiya Shigen em combate, provocando indignação generalizada. No fim, foi o próprio Emiya Shigen que impôs fim à guerra. Adivinha? Jiraiya, orgulhoso, pegou os bolinhos de chá do prato e agarrou o bule de Orochimaru para tomar um gole. Fale ou saia. Tsunade o encarou com raiva. Hehehehe. Jiraiya parou rapidamente de brincar, mal conseguindo conter a empolgação. Você nunca vai acreditar nisso. Emiya Shigen odiava o sábio dos 6 caminhos. O grande sábio sapo certa vez o convidou para se juntar à antiga seita ninja, e ele recusou. E então, Tsunade ergueu uma sobrancelha. Jiraiya coçou a nuca sem jeito. É isso. O grande sábio sapo não me disse mais nada. Expulsem-no. Tsunade acenou com a mão, em sinal de desdém. Orochimaru deu um sorriso debochado, agarrou Jiraiya pela gola e o atirou sem cerimônia em direção à janela. Ei! Jiraiya deu um grito, agarrando-se à beira da janela no último segundo antes de se erguer novamente. Vamos lá. Eu só estava tentando compartilhar algo interessante. Vocês sempre ficam tão curiosos sobre ele. Orochimaru deu uma risadinha. Aquilo não foi nada interessante. Na verdade, o que ele havia aprendido na caverna Ryushi era muito mais fascinante. O sábio da serpente branca não hesitou em falar de Emiya Shigen. Aliás, havia um tom de arrependimento em sua voz, algo que Orochimaru percebeu rapidamente. Ele não era um homem obcecado pelo poder. No entanto, o destino o levou a adquirir habilidades divinas. E com essas habilidades ele salvou aqueles que não deveriam ter sido salvos. O que acabou levando à sua própria morte prematura. Tic. Jiraiya bufou em sinal de insatisfação. Essa história não é nada boa. Precisamos de detalhes. Como exatamente ele morreu enquanto tentava salvar pessoas? Já chega. Tsunade o interrompeu. Vou analisar os casos médicos. Vocês dois podem continuar conversando. Eu também não aprendi muito mais. Orochimaru balançou a cabeça negativamente. Em vez disso, ele trouxe à tona algo mais imediato. Ultimamente a aldeia tem se comportado de forma estranha, não é? O que você quer dizer? Tsunade não havia notado nada de errado. Você. Orochimaru estreitou os olhos, suas pupilas em fenda brilhando como as de uma serpente. Você ficou trancado nessa câmara médica por tempo demais, não é? Nada de anormal. Tsunade acenou com a mão, indicando que a outra parte não precisava se preocupar. Eu apenas folheio alguns pergaminhos e vou dormir todos os dias. E não atrasei meu treinamento. Nada de especial aconteceu neste período. Tsunade achava que estava na vila o tempo todo, passeava um pouco todos os dias e ia para a sala secreta para estudar e treinar. Ela dormia lá quando estava com sono. Bebia um pouco de glicose quando estava com sede e saía para comprar um copo de suco de cana-de-açúcar quando estava muito entediada. Este tipo de vida era tão rotineira quanto quando ela era criança. A única diferença era que naquela época, ela estava acompanhada por alguém que podia conversar, e essa pessoa a cobria com um pequeno cobertor quando ela estava dormindo. O que eu quero dizer é que, como você está na sala secreta, você não percebeu que muitas pessoas na vila foram para missões. Esta situação não é muito normal. O jovem Orochimaru mencionou este assunto, e seus olhos estreitos ficaram sutilmente parecidos com os de uma cobra. Nossos conflitos com a Vila da Pedra e a Vila da Areia aumentaram ultimamente. Os interesses no mundo ninja eram limitados. Não importa qual vila ninja fosse, elas queriam comer o suficiente para poder desperdiçar, e não estavam dispostas a deixar esses interesses para outras vilas ninja. No final, os conflitos ainda eram inevitáveis. Comparado a estes jovens, um certo velho via a verdade mais claramente. Devido ao grande número de ninjas de Konoha em missões, um velho cambaleante se esgueirou para a Vila da Folha. Ele estava usando um capuz para esconder sua figura. O rastro deste velho era muito estranho. Ele não foi para a rua comercial da Vila da Folha, nem para a vista de fora do escritório do Hokage, e nem para postar missões ninja. Em vez disso, ele cambaleou até o distrito Uchiha, o lugar menos popular, o Santuário Naka. Este era o local onde o clã Uchiha realizava suas reuniões.
Na verdade, nunca foi alterado desde o período dos reinos combatentes. Este santuário também foi incluído no território de Konoha quando foi fundado. Seu objetivo era um monumento de pedra no santuário Naka. Embora o rastro deste velho fosse estranho, ele nunca encontrou uma única pessoa ao longo do caminho, evitando perfeitamente todos os ninjas de Konoha. Madara, você ainda consegue aguentar? A figura de Zetsu negro apareceu silenciosamente, perguntando em voz baixa sobre o corpo do velho. Se não aguentar, chame um Zetsu branco para vir. Cof, cof, cof. Está tudo bem. O velho Madara tinha cabelos brancos e cambaleou para o santuário Naka, caminhando passo a passo em direção ao monumento de pedra que havia sido transmitido por gerações no clã Uchiha. Agora, ele finalmente podia ver o conteúdo final do monumento de pedra. O velho Madara estendeu a palma da mão, e seus olhos se abriram lentamente, revelando um par de Rinnegan, observando o conteúdo do monumento de pedra. Naquela época, Madara obteve do monumento de pedra que o universo poderia ser obtido pela interação das forças positivas e negativas. Por isso, ele tentou de tudo para obter a carne e o sangue de Hashirama Senju. O resultado foi que, além de despertar o poder do estilo madeira, nada mais aconteceu. Mais tarde, Madara obteve a orientação de Emiya Shigen, soube que o poder do universo era o Rinnegan, e também soube que ele só precisava de tempo para o Rinnegan despertar lentamente. Agora, seu Rinnegan finalmente se abriu, e também foi como Shigen havia previsto. O olho que estava cego para escapar da calamidade também se recuperou e até evoluiu para o Rinnegan junto. Este par de Rinnegan tinha o poder de se comunicar com a vida e a morte e com o Yin e Yang, o que também permitiu que Madara invocasse um objeto estranho chamado Receptáculo da 10 Caudas de Edomazo. Ele o chamou de estátua demoníaca do caminho exterior. Sob a orientação de Zetsu negro, Madara usou a forte reprodutibilidade das células de Hashirama e o Gedomazo para tentar cultivar um grupo de Zetsu brancos para cuidar de suas necessidades diárias. Agora, Madara queria ver o segredo final no monumento de pedra. O método deixado pelo sábio dos 6 caminhos que poderia mudar o mundo e trazer a paz eterna ao mundo ninja. Este era precisamente o sonho pelo qual ele havia lutado para viver. Tsukuyomi infinito. Madara leu todos os segredos no monumento de pedra e soube de todas as pistas da Era Antiga. Um toque de compreensão finalmente apareceu em seu rosto. Não é à toa. Um sorriso apareceu no rosto de Madara, como se ele tivesse entendido algo. Só agora eu entendo porque o Lord Shigen nunca quis me contar a verdade. Acontece que esta técnica é realmente a escolha da humanidade quando atinge seu pior momento. Eu ia te contar. Zetsu negro falou cautelosamente. Ele não se importava que Madara voltasse atrás em sua palavra, e até estava interpretando a vontade de Shigen. Mas o Lord Shigen sempre achou que esta era a escolha da humanidade no último momento. Depois que a última guerra ninja foi acalmada pelo Lord Shigen, o mundo ninja tem estado em paz até hoje, e sua saúde sempre foi ruim. Devemos adiar a execução deste plano. Cof, cof, cof. É verdade que precisamos adiar. Madara sentiu e, para o horror de Zetsu negro, ele refutou em voz profunda. Mas não é por causa da paz no mundo ninja. A próxima guerra ninja está sendo tramada. Este mundo está ficando cada vez pior, e o plano do Tsukuyomi infinito deve ser executado. A razão pela qual escolhemos adiar é que estou enfraquecendo. O Tsukuyomi infinito requer a coleta das 9 bestas com cauda do mundo ninja e a injeção de seu chakra para ativar o Gedomazo que eu invoquei acidentalmente antes. Agora meu poder está muito fraco e não consigo roubar as bestas com cauda das grandes vilas ninja. Voltaremos e discutiremos um novo plano. Preciso encontrar uma pessoa que possa suportar o poder do Rinnegan para me substituir na execução do plano de coleta das bestas com cauda na frente, e finalmente deixá-lo me ressuscitar com o jutsu de reencarnação Rinne, e eu completarei o passo final do Tsukuyomi infinito. Depois de falar, Madara zombou de si mesmo. Se eu soubesse, eu deveria ter me interessado um pouco mais pelas artes médicas do Lord Shigen naquela época, e pedido ao Lord Shigen algumas técnicas que pudessem manter meu corpo em seu estado de pico. Hehehehe. Zetsu negro também não pôde deixar de sorrir. Ele não podia falar sobre isso. Ele não sabia das artes médicas de Shigen. Afinal, quando Shigen estava viajando para tratar doenças em vários lugares do mundo ninja, ele não o seguiu, e não sabia se Shigen havia deixado algum método. Claro, se Zetsu tivesse monitorado Konoha o tempo todo, ele teria descoberto que Shigen poderia realmente ter deixado um método, que era o selo Yin que Tsunade já havia pesquisado. Certo. Devemos ir. O velho Madara se virou para sair, e seus passos ficaram cada vez mais pesados. Felizmente sou eu quem quer executar este plano. Se fosse o Lord Shigen com sua natureza, quem sabe quando ele finalmente se decidiria pela paz eterna deste mundo. O Lord Shigen é assim. Zetsu falou cautelosamente e sua voz rouca parecia zombar e sentir falta. Ele sempre gosta de pensar nos outros quando encontra algo, pensando que tem a capacidade de salvar o sofrimento do mundo, e no final, só ele sofrerá tudo sozinho. Eu não serei tão mole quanto ele. O velho Madara saiu cambaleando da Vila da Folha, com um sorriso nos lábios enrugados. Se ele ainda estivesse neste mundo, talvez ele pulasse para impedir a iminente guerra ninja. Que pena! Ele nunca mais poderá aparecer neste mundo. Este mundo já está condenado. Capítulo 73. Como se vê, Uchiha Madara não era uma pessoa muito moral. Seu plano para encontrar um sucessor foi rapidamente posto em prática. Zetsu negro e o exército de Zetsu branco trabalharam juntos para localizar um descendente da linhagem Uzumaki na Terra da Chuva. Eles implantaram o Rinnegan de Madara nos olhos de um garoto chamado Nagato. Claro, Madara não foi o único a explorar o clã Uzumaki. Konoha também havia encontrado uma garota Uzumaki chamada Kushina.
Com o Jinchuriki anterior da raposa de 9 caudas, Uzumaki Mito, chegando ao fim de sua vida, Konoha precisava de um novo hospedeiro para selar Kurama. Então Konoha quer usar meu poder de novo, é? Kurama jazia estendido dentro do selo, seu chakra oscilando violentamente. Você usou Emiya Shigen até que ele não lhe fosse mais útil. E agora quer me usar de novo? Sinto muito, Kurama. O rosto de Uzumaki Mito estava tomado pela culpa. Tanto Emiya Shigen quanto Kurama haviam sido manipulados por Konoha, e ela sentia profunda vergonha de como a vila havia quebrado suas promessas. Konoha não explorará seu poder. Mito tentou pronunciar as palavras, mas elas soavam vazias até mesmo para seus próprios ouvidos. Por quê? Eram mentiras descaradas. Dado o histórico de Konoha, ninguém acreditaria em tais afirmações, especialmente não Kurama, que viveu por 1000 anos. Kuf, não pronuncie meu nome. Que hipócritas, Mito. Você até usou Emiya Shigen, e acha que eu acreditaria nas suas palavras? Ouvi dizer que o seu clã Uzumaki está à beira da extinção, não é? Esse é o preço por confiar em Konoha. Mito não poderia estar mais arrependida. Uzushio havia caído. O clã Uzumaki estava disperso, em busca de novos lares. Todas as principais vilas do mundo Shinobi, desesperadas pelas técnicas de selamento do clã Uzumaki, vinham mirando sua terra natal há anos. Konoha nunca fora capaz de lhes oferecer ajuda de verdade. Como segundo Tsuchikage havia previsto certa vez, ser aliado de Konoha significava apenas ajudar Konoha. Quando surgissem problemas, Konoha jamais retribuiria o favor. Recentemente, Uzushio entrou em contato com Konoha para tratar de um assunto importante. Anos atrás, durante as viagens de Emiya Shigen, ele visitou Uzushio e sugeriu que o clã Uzumaki se mudasse para a Terra da Grama. Ele acreditava que sua imensa força deveria ser melhor aproveitada e que se aproximar de vilarejos menores criaria equilíbrio. Por aqui, o clã Uzumaki poderia permanecer próximo de Konoha, seu aliado tradicional. Mas na época, os Uzumaki se recusaram a deixar sua terra natal. Eles temiam que viver na Terra da Grama levasse a conflitos com Konoha. Afinal, os Uzumaki haviam se mudado para longe do continente para evitar confrontos com seus poderosos parentes distantes, os Senju. Agora, Uzushio havia caído. Mas havia um lado positivo. Quando Uzushio caiu e seu povo se tornou refugiado, alguém se apresentou para ajudá-los. Um certo ninja renegado chamado Kakuzu encontrou alguns sobreviventes Uzumaki errantes e acreditou que eles poderiam ser úteis. Quando conheci Emiya Shigen durante minhas viagens, ele me disse que o povo Uzumaki era honesto, um povo a quem se podia confiar a própria vida. Talvez você possa me ajudar a administrar os orfanatos que patrocino? No passado, Kakuzu nunca havia interagido com Uzushio. Como ninja renegado de Takigakure, ele presumiu que o orgulhoso Uzumaki não se associaria a ele. Ele havia ignorado as palavras de Emiya Shigen. Mas agora, com os Uzumaki deslocados e sem teto, Kakuzu decidiu entrar em contato com eles. Em breve, ele compreendeu o significado por trás das palavras de Emiya Shigen. Os Uzumaki não eram apenas honestos. Eram quase ingênuos. Esses tolos ruivos realmente levavam suas responsabilidades a sério. Felizmente, era exatamente disso que Kakuzu precisava, porque francamente ele estava passando por dificuldades. Durante anos, Kakuzu tentou seguir o conselho de Emiya Shigen e ajudar os necessitados. Mas como um ninja que só sabia matar por dinheiro, ele não tinha tempo para supervisionar adequadamente seus orfanatos. Como resultado, a corrupção era desenfreada. As pessoas estavam roubando dele, roubando de Kakuzu, com o dinheiro que ele ganhou com muito esforço e suor. Esses diretores de orfanato, quem eles pensam que são? Será que eles pensavam que ganhar dinheiro era fácil? Como um homem que sozinho massacrou a liderança de Takigakure, Kakuzu não tinha escrúpulos morais em matar pessoas. Sempre que encontrava um diretor corrupto, ele simplesmente o demitia na hora e passava para o próximo. Mas as coisas só pioraram. O mundo Shinobi era um caos. Kakuzu se considerava um vilão, mas começava a se perguntar se ainda existia uma única pessoa decente neste mundo. Como ousam esses diretores de orfanato desviar dinheiro de um ninja renegado de nível S? Será que estavam tentando enganar um senhor idoso? Claro, Kakuzu não percebeu o verdadeiro motivo. Foi devido à sua longevidade. Essas pessoas presumiram que, dado seu status de criminoso procurado, Kakuzu já devia estar muito velho. Imaginaram que ele não estaria por perto por muito mais tempo, então roubaram enquanto puderam. Infelizmente para eles, Kakuzu não ia envelhecer tão cedo. Então ele continuou matando funcionários corruptos. Mas finalmente, ao que parecia, o mundo não estava inteiramente cheio de canalhas. Se Emiya Shigen confiava no clã Uzumaki, talvez eles fossem realmente diferentes. Afinal, Shigen lhe dissera certa vez que o chakra influenciava os corações das pessoas. E de fato, esses Uzumaki realmente se importavam com os órfãos. Pela primeira vez em anos, Kakuzu sentiu paz. Quanto aos refugiados Uzumaki, eles aceitaram a ajuda dele com hesitação. Com o apoio de Kakuzu, eles encontraram estabilidade e gradualmente esqueceram a dor de perder sua terra natal. Eles também começaram a entrar em contato com outros membros do clã que haviam desaparecido. Temos uma parente chamada Fuso que se casou com alguém da Terra da Chuva. Se ela ainda estiver viva, devemos mandar notícias para ela. Isso é ótimo. De qualquer forma, estou indo para a Terra da Chuva. As pessoas de lá estão sofrendo terrivelmente. A guerra tornou os alimentos escassos. Kakuzu colocou uma grossa pilha de dinheiro sobre a mesa. Isto é para os orfanatos. Espero que você faça jus ao que Emiya Shigen disse sobre você. Sim, mas de onde veio esse dinheiro? Matando pessoas. O local de troca de recompensas compra corpos de ninjas. Kakuzu era um homem honesto e não evitava falar sobre seus assuntos. Acabei de matar um ninja de elite da Vila da Pedra. O corpo dele vale 1 milhão de ryu. Além de resgatar pessoas em dificuldades, Kakuzu também estava indo para o País da Chuva para procurar novos corpos de alto preço.
Comparado a matar pessoas por dinheiro, as outras missões eram muito problemáticas. Vou procurar por aquela mulher chamada Fuso para vocês. Kakuzu olhou para os refugiados do clã Uzumaki e continuou em voz profunda. Se vocês encontrarem outros refugiados do clã Uzumaki, também podem trazê-los. Além dos orfanatos que patrocinei, os diretores de alguns outros orfanatos que eu doei e que desviaram meu dinheiro também foram mortos por mim. Não sei se encontraram novos diretores para esses lugares. Tá? As mulheres ruivas presentes arregalaram os olhos em horror. O destino parecia ser justo. Talvez por pena da destruição iminente deste clã, o destino do mundo ninja começou a se ligar sutilmente aos dois descendentes do clã chamado Uzumaki neste momento. Uma garota do clã Uzumaki estava aprendendo lentamente a se tornar uma Jinchuriki em Konoha, e outro órfão Uzumaki deixado para trás obteve o Rinnegan. A situação nos pequenos países do mundo ninja estava um pouco perigosa. As lutas entre os grandes países dificultavam a sobrevivência dos pequenos países próximos, e a situação no País da Chuva, para onde Kakuzu estava indo, estava ficando cada vez pior. A Vila da Pedra, Konoha e a Vila da Areia estavam usando o País da Chuva como campo de batalha, executando sem escrúpulos várias missões de sabotagem, assassinato e espionagem, e muitas vezes atacavam civis. Ninguém esperava. A Segunda Grande Guerra Ninja eclodiu no País da Chuva, e esta Guerra Ninja foi ainda mais trágica do que a anterior. Como a Primeira Grande Guerra Ninja foi acalmada por Emiya Shijin, isso fez com que outras vilas ninja tivessem mais pessoal para participar da guerra, mas desta vez, não havia mais ninguém para acalmar a guerra. Claro, o mais inesperado de tudo foi: a pessoa que iniciou esta guerra ninja foi na verdade o líder do País da Chuva, Anzo da Salamandra. Sua força era extremamente poderosa no mundo ninja, e ele conquistou o respeito de inúmeras pessoas, sendo considerado o auge dos ninjas, comparável ao status de Shijin nas artes médicas. O líder desta pequena vila ninja exigiu publicamente que as 3 grandes vilas ninja parassem suas atividades no País da Chuva, ou o País da Chuva lhes declararia guerra. Este tipo de exigência, naturalmente, ele obteve exatamente o que pediu. Aquele sujeito realmente achava que era Shijin. Tanto Konoha quanto a Vila da Pedra e a Vila da Areia responderam imediatamente, e até fizeram da Vila da Chuva o campo de batalha frontal desta guerra. Claro, havia um ponto que ninguém esperava. A Segunda Grande Guerra Ninja deu início à Era de Ouro de Konoha. O registro de batalha de toda Konoha na Segunda Grande Guerra Ninja foi brilhante. Orochimaru, Jiraiya e Tsunade lideraram os ninjas de Konoha e, surpreendentemente, conseguiram deter Anzo. A chuva caía do céu, e até mesmo a água da chuva estava contaminada com o veneno da salamandra de Anzo. A marca de losango na testa de Tsunade brilhava, com a energia preta do celo amaldiçoado e o chakra roxo convergindo em sua testa. Seu punho era excepcionalmente forte no campo de batalha, e sua capacidade de regeneração também era bastante poderosa no modo celo amaldiçoado, permitindo que ela detivesse Anzo neste confronto direto. Isto é, Anzo achou a visão um pouco familiar. O poder que o Lord Shijin deixou para vocês? Anzo havia visto Danzou Shimura usar um poder semelhante quando era jovem, e também viu a lesma de invocação de Tsunade. Não é de admirar que Konoha tenha sido cercada durante a Primeira Grande Guerra Ninja. Parece que vocês obtiveram muito de Lord Shijin. Sim. E o antídoto para o seu veneno. O rosto de Tsunade estava cheio de destemor. Ela segurava 2 frascos de antídoto entre os dedos e os jogou para Orochimaru e Jiraiya atrás dela. Eu folheei todos os pergaminhos de casos clínicos que ele deixou e encontrei alguns registros. Ele tratou pessoas que foram acidentalmente feridas pelo seu gás venenoso. Ele também conhece o Lord Shijin? A lesma perguntou com alguma curiosidade. Não deveria haver ninguém que não o conheça, certo? A invocação de Orochimaru, Manda sibilou murmurando também. A velha de lá costumava falar sobre aquele cara. Manda veio da caverna Ryushi. A velha em sua boca naturalmente se referia à eremita da cobra branca. Apenas a invocação da montanha Myoboku Gama Bunta estava confusa com isso. Ele apenas ouviu falar de Emiya Shijin ocasionalmente, mas não estava muito interessado em sua história. Aquela cobra branca ainda está pensando no Lord Shijin? A voz da lesma ainda era fofa e adorável, mas cheia de intenção assassina. Deveríamos tê-la matado quando a encontramos. Ei, não desconte sua raiva em mim. Manda queria recuar em pânico, pois sabia que sua força não era páreo para a lesma, e seu poder era convenientemente neutralizado pela lesma. Fiquem quietos. Gama Bunta rapidamente pediu que os 2 companheiros de batalha se acalmassem, dizendo em voz profunda: parece que devemos ter vencido, certo? Pelo menos é uma vitória. Jiraiya assentiu. Apoiado por Orochimaru, ele conseguiu tomar o remédio e disse: enquanto nós 3 pudermos deter Anzo aqui, não haverá problemas no outro campo de batalha. Parece que é o caso agora. O olhar de Orochimaru pousou sobre Tsunade. Ele viu as mudanças de Tsunade após ativar o modo celo amaldiçoado, o que tornou seu olhar um pouco ardente, pois ele também ansiava por obter poder forte. Por poder, isso também o fez querer cruzar tabus, como certas técnicas proibidas seladas dentro de Konoha. A existência dessas técnicas proibidas poderia ser um segredo para outros, mas não era um segredo para Orochimaru, um discípulo do terceiro Hokage. Claro, seria difícil aprender essas técnicas proibidas. Essas técnicas proibidas geralmente existiam no pergaminho de selamento, o segredo mais bem guardado de Konoha, e cada técnica proibida exigia muito tempo para ser pesquisada e compreendida. Tanto faz,
Depois desta guerra, ele deveria encontrar uma maneira de obter um poder mais forte. A velocidade de crescimento da força de sua companheira Tsunade era muito rápida. Parece que o país da chuva não tem mais esperança de vencer esta guerra. Anzo suspirou. Ele percebeu que não tinha como lidar com os 3 jovens à sua frente, especialmente a capacidade de recuperação do selo amaldiçoado de Tsunade e suas habilidades como ninja médica, que a permitiam bloquear todos os seus ataques de frente sem medo. Os ninjas da nova geração de Konoha. Vocês realmente cresceram. A partir de hoje, vocês brilharão intensamente no mundo ninja. Deixem-me dar-lhes um título antes do fim da guerra, os 3 Sannin de Konoha. Finalmente decidiu desistir da guerra. Tsunade sentiu um alívio em seu coração ao ver que Anzo parecia estar desistindo, pois esta batalha também foi um enorme fardo para ela. Por causa do selo amaldiçoado que Shigen lhe deixou, ela continuou a praticar o controle de chakra para entrar no modo selo amaldiçoado, e também pesquisou o selo Yin, que podia ser usado em conjunto com o selo amaldiçoado, com base em seus conhecimentos de ninja médica. Se não fosse por seu treinamento diligente durante este período, sendo capaz de usar os poderes do selo amaldiçoado e do selo Yin simultaneamente, seria impossível deter Anzo no campo de batalha. Embora esses poderes tenham aumentado muito sua força, ela ficaria exausta após o breve surto de poder. Ninjas de Konoha. Não sou só eu que decidi desistir da guerra. Esta guerra não foi algo que eu quisesse começar em primeiro lugar. Os olhos de Anzo fitaram Tsunade abaixo, e ele declarou calmamente seu plano. Eu só queria tentar acabar com as crescentes disputas entre suas grandes vilas ninja com o poder, assim como o Lord Shigen fez durante a primeira grande guerra ninja, para evitar que os civis do País da Chuva fossem sempre afetados por suas lutas. Tsunade já sabia dessas coisas. Para evitar mencionar o uso de Shigen pelo segundo Hokage, e para evitar mencionar o comportamento desonroso de Konoha durante aquele período, a Vila da Folha raramente mencionava o que havia acontecido durante a primeira grande guerra ninja. No entanto, outras vilas nunca evitavam, e até zombavam de Konoha por causa disso. Com o passar do tempo, os eventos do passado se acalmaram gradualmente. No entanto, a segunda grande guerra ninja parecia ter trazido novas perturbações. Pessoas como Anzo começaram a mencionar Shigen com frequência novamente, e até esperavam acalmar a guerra como Shigen, mas ele acabou falhando. Que pena! Anzo lembrou-se do homem que havia conhecido no passado, e não pôde deixar de suspirar de emoção. Eu não tenho o poder do Lord Shigen nem o seu prestígio. É verdade. Alguém como eu. Como eu poderia ser comparado a ele? Anzo balançou a cabeça com pesar e montou em sua salamandra de invocação, planejando se retirar do campo de batalha. Se o Lord Shigen ainda estivesse vivo, este mundo certamente não teria se tornado esta bagunça. Felizmente ele não está. Tsunade soltou um longo suspiro e não pôde deixar de suspirar. Caso contrário, a situação deplorável deste nosso mundo faria odiar ainda mais esta era. Capítulo 74. Emiya Shigen. Nunca gostei dessa época. Foi somente depois de crescer que Tsunade passou a compreender certas coisas. Por exemplo, sua avó Uzumaki Mito havia mencionado antes que Emiya Shigen desprezava esta era. Ele detestava a guerra e os conflitos entre shinobi, abominava suas constantes intrigas e traições, e odiava tudo neste mundo, exceto ela. Shigen sempre teve muito carinho por ela quando ela era criança. Seu sonho juvenil de se tornar uma ninja médico fez dela a única herdeira de sua vontade nessa área. Infelizmente, Tsunade relembrou seus anos como shinobi. Ela havia se tornado mais do que apenas uma ninja médica. Inevitavelmente, ela se tornará parte do próprio mundo que Shigen desprezava. Ela havia se tornado um açougueiro na guerra. Qualquer pessoa que se juntasse a uma guerra inevitavelmente ficaria manchada de sangue. Sempre havia aqueles que desejavam matá-la e naturalmente ela tinha que matá-los primeiro. Até o poder que Shigen lhe havia concedido fora usado em batalha. Não necessariamente, porque aquele homem sempre salvava pessoas. Por mais que parecesse detestar o mundo, ele ainda faria tudo ao seu alcance para ajudar aqueles que sofriam. Assim como curava incansavelmente os feridos na guerra e assim como se dispôs a usar sua reputação para pôr fim à primeira guerra shinobi. Anzo estava certo. Se ele ainda estivesse aqui, este mundo jamais teria mergulhado em tamanho caos. Vamos voltar à aldeia e fazer o relatório. Tsunade falou enquanto caminhava em direção aos seus companheiros de equipe, franzindo a testa enquanto limpava as mãos, tentando remover a lama e o sangue. Tsunade, use isto. Orochimaru tirou seu manto e o entregou a ela. Embora não entendesse completamente por que Tsunade estava tão obcecada em limpar as mãos naquele momento, ele sabia que ela devia estar se sentindo inquieta em relação à guerra. Como seu companheiro de equipe, Orochimaru sempre foi compreensivo. Como eu poderia usar sua capa? Tsunade recusou instintivamente, esfregando as mãos com mais força antes de desistir com uma risada autodepreciativa. Esquece. Não vai sair de qualquer jeito. Jiraiya, ainda apoiado no ombro de Orochimaru, também riu, seu humor mais leve agora que eles haviam vencido. Basta encontrar um lugar limpo para se lavar e tudo ficará bem. Realmente. Tsunade não conseguiu esboçar um sorriso. Ela ergueu a cabeça para o céu escuro e carregado de chuva sobre a terra da chuva. Observando as gotas de chuva caírem das nuvens pesadas, murmurou algo sombrio. Ainda existe algum lugar limpo nesta época? Orochimaru e Jiraiya ficaram em silêncio. A verdade era, tal lugar não existia. Tudo estava encharcado de sangue e sujeira. Após a batalha, enquanto descansavam perto do campo de batalha, 3 órfãos de guerra entraram na área. Yaiko, Nagato e Konan. As crianças tinham um pedido simples. Queriam aprender ninjutsu com Jiraiya. Ele havia conquistado a reputação de guerreiro viajante, um herói. Embora inicialmente esperassem treinar com outro ninja, essa pessoa não tinha tempo para eles. Você ainda consegue comprar pão?
Orochimaru examinou as rações secas em sua mão antes de lançar um olhar desconfiado para os grandes pães nas mochilas das crianças. Em tempos de guerra, conseguir pão não é fácil. Vocês não têm a aparência de órfãos comuns. Ah não é isso. Yaiko explicou rapidamente. Recebemos isso ontem do Lord Kakuzu. Ele tem distribuído comida. Kakuzu? Sim. Yaiko prosseguiu com seriedade. Desde que a guerra chegou à Terra da Chuva, as coisas têm sido difíceis. Lord Kakuzu veio para cá e começou a distribuir comida para os refugiados. Ele até leva pessoalmente órfãos para países mais seguros, onde podem ser colocados em orfanatos. Originalmente, eles quase foram parar no orfanato também. Quando Kakuzu perguntou sobre uma mulher chamada Fuso, ele mencionou que Nagato ainda tinha parentes vivos. Ele planejava despedi-los depois de terminar a distribuição de alimentos. Mas Nagato recusou. Seu amigo Yaiko sonhava em trazer paz ao mundo. Tudo bem. Kakuzu respeitava a teimosia do clã Uzumaki. Sempre que ele confiava algo a um Uzumaki, esses ruivos se apegavam àquilo como se suas vidas dependessem disso. Persuadi-los era impossível. Infelizmente, Kakuzu não era um bom professor. E ele estava ocupado demais. Ele sempre precisava ganhar mais dinheiro. Ele não tinha tempo para treinar 3 filhos. Além do mais, antes de partir, Kakuzu os advertiu seriamente. Se vocês se tornarem ninjas, vocês morrerão. Uma vez que você se tornava um ninja, não havia como escapar do derramamento de sangue. Mesmo tendo massacrado toda a liderança de Takigakure, o próprio Kakuzu jamais conseguiu escapar do mundo das batalhas ninja. Mas as 3 crianças não deram ouvidos. Em vez disso, escolheram outra figura famosa. É por isso que estamos aqui. Yaiko olhou para Jiraiya, implorando sinceramente. Inicialmente, queríamos treinar com Lord Kakuzu, mas ele estava muito ocupado. Não queremos ir para um orfanato. Queremos nos tornar ninjas que trarão paz ao mundo. Jiraiya sentiu uma dor de cabeça chegando. Que diabos? Como ele se tornou a opção reserva dessas crianças? Será que eles pensavam que ele não tinha nada melhor para fazer do que cuidar deles? Aquele chamado Kakuzu estava certo. A voz de Orochimaru era fria, e seu semblante se tornava cada vez mais sombrio a cada guerra. Vocês 3 morrerão no instante em que pisarem no campo de batalha. Mesmo que sobrevivam como ninjas, encontrarão seu fim apenas na guerra. Ir para um orfanato pelo menos lhe daria uma chance de viver. Tsunade subitamente reparou no rapaz de cabelos compridos. Aqueles olhos. O olhar de Jiraiya se voltou para o garoto, e sua expressão mudou drasticamente. Eram os olhos lendários. Os olhos do sábio dos 6 caminhos. O Rinnegan. Naquele instante, Jiraiya lembrou-se de algo que o grande sábio Sapo lhe havia dito certa vez. Que ele estava destinado a encontrar e guiar a criança da profecia, alguém que um dia mudaria o mundo. Jiraiya passou anos viajando em busca dessa criança, mas nunca encontrou ninguém que se encaixasse na profecia. Mas agora, ao que parecia sim, esse garoto com Rinnegan pode ser a criança da profecia. Vou ficar para trás e treiná-los. Jiraiya tomou sua decisão. Esse era o destino de que o grande sábio Sapo havia falado. Além disso, Anzo se rendeu, então a guerra deve terminar em breve. Mas, Tsunade franziu a testa. Esta abordagem é um pouco imprudente. Orochimaru não conseguia entender as ações de seu companheiro, mas ele estava sempre disposto a respeitar a escolha do outro. No entanto, ele também tinha uma opinião diferente. Talvez a melhor escolha seja deixar os 3 seguirem aquele homem chamado Kakuzu, porque nossa guerra está longe de terminar. Sim, não estava nem perto de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Com o fim da guerra entre Konoha e a Vila da Chuva, Konoha e a Vila da Areia começaram a guerra oficialmente. Nesta batalha, Sakuma Taki se tornou famoso com sua esgrima requintada e sua linhagem estilo tempestade, matando 2 capitães marionetistas da Vila da Areia de uma só vez. Da mesma forma, isso também atraiu um ódio ainda maior. A conselheira da Vila da Areia, Chiyo, liderou pessoalmente o exército de marionetistas, forçando Konoha a enviar mais tropas para impedir a invasão em grande escala da Vila da Areia. Para resistir ao grande exército ninja da areia, Konoha chegou a enviar estudantes recém-formados para o campo de batalha, incluindo o irmão mais novo de Tsunade, Navaki. Depois que a avó de Tsunade, Mito Uzumaki, morreu após a 9 caudas ter sido extraída de seu corpo, Tsunade só tinha Navaki como parente, e ela sempre o mimou. Este é o tesouro que o meu bisavô deixou. Tsunade deu o colar que seu bisavô, Hashirama Senju, lhe deu ao irmão mais novo, esperando que lhe trouxesse boa sorte, e bateu na testa dele. Por que você não pode ser um ninja médico como sua irmã? Eu quero proteger Konoha. Tornar-me um herói que protege Konoha. Navaki agiu com muita ambição, balançando o punho. Irmã, os ninjas médicos não podem se tornar heróis que protegem Konoha. Quem disse isso? Tsunade deu um soco em sua cabeça. Ai. Navaki recuou, segurando a cabeça. Hehehehe. Orochimaru estava ao lado deles, rindo muito. Na verdade, era difícil para um ninja médico proteger Konoha, mas não era impossível proteger o mundo. Lamentavelmente, aquele ninja médico que protegia o mundo era um tabu em Konoha. Então, conto com você, Orochimaru. Tsunade confiou seu irmão mais novo recém-formado a seu amigo, esperando que Orochimaru protegesse bem o irmão durante a guerra. Lamentavelmente, Tsunade subestimou a crueldade da guerra. Como Jiraiya permaneceu no país da chuva, Tsunade e Orochimaru tiveram que liderar 2 unidades para interceptar o exército da areia. Konoha finalmente obteve a vitória nesta guerra contra a areia a um custo pesado, e esse custo finalmente recaiu sobre Tsunade. Navaki, o irmão mais novo de Tsunade, foi morto em batalha. Desculpe, Tsunade. Orochimaru estava suando frio segurando o colar, o objeto que restou de Navaki. Tsunade havia confiado seu irmão mais novo a ele, mas ele traiu a confiança de Tsunade.
Tsunade ignorou Orochimaru e caminhou sozinha em direção ao corpo de Navaki, calmamente retirando o pano branco de cima dele. Orochimaru estava na porta, com um toque de tristeza em seus olhos, sem saber se era pela morte de Navaki, ou porque a morte de Navaki o fazia sentir que todos os seres vivos estavam sofrendo juntos. A vida é realmente frágil. A morte não deve ser o fim de uma vida. Quando um humano morre, ele perde tudo, perde seus entes queridos, perde seus amigos, perde todas as suas conexões neste mundo. Tsunade ficou na sala de autópsia de Navaki por muito tempo antes de sair. Ela estendeu a mão e pegou o colar de Navaki sem culpar Orochimaru. Felizmente, esta guerra estava finalmente chegando ao fim. Embora mais e mais pessoas estivessem morrendo na guerra, e as vidas de muitos excelentes ninjas de Konoha tivessem sido perdidas para sempre no campo de batalha, eles gastaram vários anos e finalmente obtiveram uma vitória difícil nesta batalha contra a areia. Tsunade voltou para a Vila da Folha. Ela se deitou silenciosamente na sala secreta da ninja médica, segurando o colar que o primeiro Hokage havia deixado para ela, olhando para o perfil dentro do caixão. Esta cena parecia um pouco assustadora. No entanto, Tsunade não parecia ter medo de corpos. Ela continuou deitada na sala secreta, acariciando o colar em sua mão, pensando em algo. A morte não é o fim da vida. Ela já havia enfrentado a perda de entes queridos mais de uma vez, e sua mente não deveria ser tão frágil. Os vestígios dos falecidos permaneceriam nos corações dos vivos, e eles poderiam viver para sempre e eternamente. Assim que Tsunade estava se esforçando para se convencer a abandonar uma certa ideia perigosa, Orochimaru, que estava preocupado com o que poderia ter acontecido com ela, encontrou a sala secreta. Ele viu Tsunade deitada em uma cama de campanha com um ar de abatimento, e também viu o caixão de cristal no meio da sala secreta. Orochimaru, aconteceu alguma coisa? Tsunade levantou a cabeça com um ar de desânimo, seu cabelo loiro solto caindo sobre o pescoço. Ela parecia um pouco insatisfeita com a entrada de Orochimaru na sala secreta. Orochimaru balançou a cabeça e não pôde deixar de caminhar passo a passo, pois ele também sabia de uma certa lenda sobre o caixão de cristal, isto é, o caixão de cristal daquela pessoa. Dizem que é para o aprendizado de ninjas médicos. Tsunade se sentou sem entusiasmo, sem esconder nada de seu companheiro de equipe. Eu estava pensando em aprender uma certa técnica proibida para reviver Navaki aqui agora. Mas pensando bem, a profanação dos mortos não vale a pena. Afinal, ela tinha visto Emiya Shigen com seus próprios olhos. Naquela época, Shigen foi ressuscitado pelo Edo Tensei. Parece um morto-vivo. Tsunade pegou o colar em sua mão e o jogou sobre o caixão de cristal, como se finalmente tivesse se libertado de um rancor. Navaki não gostaria de viver como ele. E mais, reviver uma pessoa exigiria o sacrifício da vida de outra pessoa como oferenda. Tsunade falou sem rodeios sobre as técnicas proibidas e tabus de Konoha. Olhando para o perfil dentro do caixão de cristal, ela de repente zombou de si mesma. Se eu me tornasse uma ninja tão inescrupulosa, isso definitivamente o desapontaria também. Afinal, eu ainda sou uma ninja médica. Durante este período, ela finalmente se permitiu superar o bloqueio mental. No entanto, Tsunade não notou outra coisa. Os olhos de Orochimaru brilharam com um toque de curiosidade, não curiosidade sobre o caixão de cristal, mas sobre o meio-corpo dentro dele. O ninja da Era Antiga. Seu professor, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, o conselheiro do Hokage da vila, Danzou Shimura, e sua amiga Tsunade. Todos tinham uma força particularmente poderosa por causa do poder que aquela pessoa lhes havia dado. A propósito, enquanto Tsunade arrumava seu cabelo loiro solto, ela perguntou distraidamente, Jiraiya não está voltando logo? Deve estar voltando logo. A guerra entre a Vila da Pedra e nós também está prestes a começar. Orochimaru mencionou os planos recentes dos líderes da vila. O professor e os dois conselheiros do Hokage acham que devemos aproveitar a grande vitória sobre a Vila da Areia para derrotar de uma vez por todas o exército invasor da Vila da Pedra. Tanto faz. Tsunade já estava entorpecida pela guerra. Ela finalmente se tornou como uma ninja, aceitando completamente o destino. É o suficiente esperar para executar as ordens deles. Esta guerra finalmente chegou ao seu capítulo final. Com a reunião e entrada em campo dos 3 Sannin de Konoha, Konoha finalmente obteve a vitória sobre a Vila da Pedra. E todo mundo Shinobi ficou marcado pela Segunda Grande Guerra Ninja. Embora Jiraiya achasse que já havia encontrado 2, como a criança com o Rinnegan, e seu subordinado Minato Namikaze, ambos mais geniais do que ele. Mas Jiraiya achava que talvez não, e que precisava continuar sua jornada. Eu também pretendo viajar. Mas vou viajar e tratar doenças ao mesmo tempo. Tsunade estava em frente ao monumento de luto de Konoha, lembrando-se das histórias que ouvirá no passado. Ela decidiu refazer o caminho que Shigen havia percorrido e começar a salvar o mundo, assim como Shigen. Eu ficarei na vila para aprender mais jutsu, dominar todas as técnicas do mundo e saber todo o conhecimento do mundo. Orochimaru ansiava cada vez mais por conhecimento e poder. Tudo bem. Não seria muito conveniente para mim levar isso comigo se eu sair. Tsunade achou que seria bom ter um de seus amigos permanecendo em Konoha. Ela planejava confiar seu caixão de cristal a Orochimaru. As coisas naquela sala médica secreta ficam com você para cuidar. Quando a vila suspender o sigilo sobre ele, você pode enviá-lo para o departamento médico se quiser. Afinal, ele era originalmente apenas um material de estudo para ninjas médicos. Orochimaru já tinha visto o caixão de cristal. Tsunade também não achava que havia necessidade de esconder nada de Orochimaru. Além disso, era apenas algo usado por um ninja médico, e deveria desempenhar seu devido valor de acordo com o legado que ele deixou para o mundo. Lembre-se de limpá-lo bem para mim. Tsunade instruiu seu amigo sem cerimônia. Claro. Orochimaru sorriu e concordou com seu amigo. Sobre o que vocês estão falando que é para cuidar. Jiraiya não conseguia entender o mistério deles.
Um tesouro muito precioso. Orochimaru balançou a cabeça e disse suavemente, você não se interessaria por esse tipo de tesouro. Então, não sei quando nos veremos novamente. Jiraiya era muito despreocupado e não perguntou sobre o segredo deles, partindo sozinho. Apenas Tsunade se lembrou dos ensinamentos que havia recebido de Shingen no passado e encontrou a sobrinha de um camarada que havia morrido em batalha entre as crianças que estavam dispostas a aprender ninjutsu médico, levando a criança com ela. Os 3 Sannin de Konoha. Apenas Orochimaru permaneceu. Quando Orochimaru limpou cuidadosamente o caixão de cristal na sala secreta, conforme as instruções de Tsunade, seus olhos brilharam com um brilho estreito, como se ele tivesse visto algum tesouro. Eu estava planejando encontrar uma oportunidade para obtê-lo. Eu não esperava que Tsunade simplesmente me confiasse. A mão de Orochimaru pousou no caixão de cristal, acariciando lentamente o padrão. Ele lembrou-se da primeira vez que viu o caixão de cristal e murmurou para si mesmo. Tsunade, o jutsu proibido que você desistiu de aprender para reviver Navaki. Eu já decidi tentar aprendê-lo, mas não é para profanar a paz da alma de Navaki, é para obter um poder mais forte deste homem. Tsunade, o selo amaldiçoado em você, no professor e em Danzou é um poder muito cobiçado. Por poder, não há nada de errado em ser inescrupuloso. Estou apenas aprendendo com o ninja que mais admiro, aquele segundo Hokage que uma vez trouxe vergonha a Konoha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.